Olá, alunos queridos! Vamos dar continuidade com os nossos estudos nessa manhã de sexta-feira. E nesse nosso segundo encontro, iremos trabalhar com a disciplina de redação, onde temos como conteúdo da aula de hoje o gênero textual, gráfico e tabela. Olha que legal! Então, meus amores, para que serve os gráficos, né? Para que serve a linguagem gráfica? Bom, o uso de gráficos é importante para a compreensão e resolução de problemas. É a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a compreensão dos mesmos, chamando a atenção do leitor. Então, os gráficos, né, assim como os gráficos da tabela, elas existem para facilitar, né, o leitor na interpretação de determinado dado, certo? A linguagem gráfica agiliza e simplifica a observação direta dos dados numéricos. Então, é tipo um resumo do que foi trabalhado naquela pesquisa, do que foi investigado. Por isso, faz uso dos dados no gráfico e também nas tabelas. Bom, a presença de um título no gráfico serve para que o leitor identifique rapidamente o assunto tratado no gráfico. Então, é muito importante, né? Sempre numa pesquisa, na coleta de dados, colocar um título, né? Que no caso é o conteúdo que será ali trabalhado, né? A informação que será repassada naquele gráfico. Tipos de gráfico, olha só, você já conhece, né? Os tipos de gráfico. Estudamos um pouquinho sobre eles lá na disciplina de matemática. Bom, existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são o gráfico de segmento ou gráfico de linhas, né? Gráfico de colunas ou barras e também temos o gráfico de setores, que também é conhecido por gráfico de pizza, certo? Gráfico de segmento. Este é utilizado para evidenciar a variação das grandezas envolvidas em relação a uma ordem. Então, temos aqui um exemplo, né, do gráfico de segmento. Podemos observar, meus amores, nas reportagens que passam atualmente, né, nos jornais, onde fala sobre o número de casos confirmados da Covid-19, né, utiliza-se muito esse tipo de gráfico, que onde vai ser o quê? Identificar as evidências, né, a variação do número de casos no país, certo? Se aumentou, se houve uma queda. Então, eles utilizam muito esse tipo de gráfico, gráfico de segmento. Temos também o gráfico de colunas e de barras. Olha só, está representado aqui, ó, por esse gráfico colorido. Bom, ele serve para representar os dados através de retângulos com o intuito de analisar as projeções no período determinado, né? Então, é um tipo de gráfico mais simples. É o que costumamos mais ver nos livros didáticos. Gráfico de setores, né, ou também gráfico em pizza, ele serve para expressar as informações em uma circunferência fracionada, ou seja, por partes, ele é dividido em partes. É um gráfico muito usado na demonstração de dados percentuais, né, onde mostra que a porcentagem. Em um gráfico de setores, o círculo todo indica o total de 100%. Então, temos um exemplo aqui nesta imagem, deste gráfico, né? Somando todas essas partes aqui, ó, que foram divididas, ela tem um total de 100%, certo? E cada setor aqui corresponde a uma porcentagem, certo, meus amores? E olha só, como proposta de atividade da aula de hoje, referente ao gênero textual, gráfico e tabela, olha só, vocês irão fazer uma leitura e tem dois textos, lá no capítulo 3 do livro ético, na disciplina de português. Vocês irão fazer a leitura do texto na página 65 e 66. Onde temos aí na página 65, temos um gráfico também, que tem como título do gráfico, tempo estimado de decomposição na natureza de diferentes materiais. Vocês irão fazer a leitura deste pequeno texto, aí na página 65, analisar o gráfico, certo? Depois, irão fazer a leitura do texto na página 66, onde temos aí um outro gráfico, certo? Irão também fazer análise desse gráfico
E em seguida, após a leitura e análise desses gráficos, vocês irão responder a página 67. Certo, meus amores? Então, muita atenção, caprichem na caligrafia e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Beijos e um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.